Vamos falar com a Cláudia Moscovitch. 8 passos do líder de sucesso. É interessante isso, né? Que muitas vezes fica, pô, sou sucesso, não sou. Qual é o caminho a ser trilhado para você alcançar o sucesso? Então, Bibo, é isso aí. Eu vou dar a receita. Até quem quiser anotar, né, esses passos, já vai ter, então, várias dicas e, principalmente, poder aplicar na sua empresa, seja um gerente, um líder de equipe. Muito bom. Você gosta de fazer sucesso ou quer fazer sucesso? Gostaria, Cláudia, que você me dissesse 8 motivos para quem quer fazer sucesso. Então, Bibo, o primeiro passo, então, né, do líder de sucesso é aperfeiçoar a equipe. Isso significa avaliar quem está adequado nesse time, assim como no futebol, né, onde o técnico ele faz uma seleção dos melhores, deixa alguns no banco, né? Na empresa também o líder tem que saber escolher os seus jogadores, ou seja, o seu time. E dali ele vai ver aqueles que têm perfil e os que não têm perfil para cada posição. Sim. Né? Deve também elogiar diariamente aqueles que merecem. Isso faz com que melhore, então, a autoconfiança, né, da sua equipe. Então, ele valoriza aquelas pessoas que estão dentro do perfil. E, através, então, do treinamento, ele desenvolve essas pessoas. Então, nessa primeira dica... Você está com uma cola, a cola no celular, a cola no notebook, é o avanço dos tempos. Exatamente. Legal, né? Para que trazer papel? Vai no celular. Hoje em dia não se usa mais papel, né, Bibo? Então, a segunda dica é, faz com que todos vivenciem a visão, os valores da empresa, né? Então, é muito importante que o líder esteja afinado com a filosofia da empresa e esteja dizendo isso a todo momento. A filosofia tem que estar sendo colocada em prática e vivenciada pelos colaboradores. Então, essa é uma dica muito importante que deve ser colocada em prática. A terceira dica, emite energia positiva e otimismo, né? O líder, ele tem que transmitir, né, entusiasmo. Com isso, ele vai gerar um clima bom de trabalho e as pessoas, então, elas vão ter vontade de trabalhar. Por quê? Só entusiasma quem está entusiasmado, só empolga quem está empolgado. Exatamente. Então, imagina um líder na empresa, um gerente, que não sorri, que não tem ânimo, né? Como é que ele vai empolgar a equipe de vendas para vender? Cláudia, de fato, o líder, o cabeça, reflete em toda a equipe? 100%. É, uma 100%. pessoa comandando 500, 1000, pode estar muito bem. A partir do momento que ele assume, pode ir lá embaixo ou então subir. Sumir. O que é a importância de uma pessoa, um líder? É fundamental, inclusive, Bibo, as pesquisas mostram que quando o líder ele é adequado, a produtividade aumenta, ou seja, a lucratividade da empresa melhora 100%. Você que trabalha com liderança, o líder é nato ou ele se faz? E Então, você, qualquer dúvida, liga para mim. 21 11 7780. Liderança é o assunto agora. Então, Bibo, essa é uma pergunta muito importante. Existe o líder nato, aquele que já nasce com essas características, mas aí existe também aquele líder que ele não tem essa habilidade e ele vai desenvolver. Aí a importância do coaching, né? O coaching é o que desenvolve as habilidades de liderança. Então, ele precisa ter um trabalho para desenvolver. Claro que se a pessoa já tem isso, né, vai facilitar muito. Então, ele vai ser moldado de acordo com a empresa. Mas é óbvio que se não tem ou tem algumas habilidades, o coaching é o trabalho que vai desenvolver. Outro item. Então, a quarta dica é: conquista a confiança com transparência. Aí é muito importante, Bibo, que o líder, quando ele tem um certo... né, por ele ter uma posição na empresa, ele tem um certo poder, né? Que ele tenha a humildade de não se sentir, não se achar, né, mais importante. Porque quando a pessoa assume uma posição, né, um poder, ele acaba querendo, muitas vezes, aparecer, né? Perfeito. Então, é muito importante que haja humildade e que ele trate também as hierarquias com respeito. Então, desde a pessoa
né, mais um nível mais baixo, até o diretor da empresa, tem que ser respeitado da mesma maneira. Então, aqui, essa confiança ela é conquistada e a transparência também na comunicação. O líder não deve esconder, omitir informações importantes para a equipe, fazendo com que a equipe tenha alguma desconfiança, porque isso também vai gerar um resultado negativo, né? Sim. E mais, o líder tem que saber que o seu sucesso é o sucesso dos outros, né? Ele não tem que querer aparecer. Tem pessoas que se preocupam em não ter pessoas que brilham do lado. O grande segredo, quanto mais pessoas boas juntos, maior o resultado. Então, melhor a chance de sucesso. Para sua estrela brilhar, não precisa apagar a dos outros. Eu gosto assim, cara é bom, ela é boa, vem para cá. Eu puxo tudo. Mas tu és um líder. Não sei lá, sou líder, mas eu penso assim. Eu penso certeza, assim, porque não tem que estar me preocupando. O tipo convidado, eu tenho que valorizar ao máximo quem vem ao programa. Porque se eu valorizo ele, eu valorizo ao programa. Então, o que tu está falando é o que eu ia falar. Então, ele reconhece o mérito dos colaboradores. O líder, ele tem que se anular em alguns momentos, fazendo sobressair a equipe. É só assim que a equipe vai ter confiança e produzir. Muito bem, excelente. Legal então, isso aí. A quinta dica. Ousa em tomar atitudes impopulares. Então, um dos erros é que o líder ache que ele tem que agradar a todos. Errado. Ninguém agrada a todos. Ninguém. Ninguém. Mesmo que ele se esforce, ele não vai conseguir. Ninguém. Né? Mas muito importante é que ele pense em fazer o certo, não é? E não em agradar. Então, aquele líder que tenta agradar a direção, que tenta agradar um funcionário em benefício de outro e não julgar com critério, ele está sendo injusto. Perfeito. Né? Vamos deixar outras dicas para daqui a pouquinho? Certo, claro, né? claro. Senão é muita coisa de uma vez muita só. Informação. E vá você pensando, pense o que ela falou. Vamos a mais dicas de como você ser um bom líder. Falta ainda 3 dicas de como ser líder. É isso, Cláudia? Vamos lá, então. Então, a outra dica é ousar em tomar atitudes impopulares. Então, o líder, ele não precisa agradar a todos, mas ele tem que fazer o que é certo, não é? E, especialmente, seguir a sua intuição. Não é ter aquele feeling. Então, muitas vezes, racionalmente, ele pode achar que não é o caminho e ele, então, deve ouvir essa intuição. Então, não colocar a razão em primeiro lugar, muitas vezes, então, seguir a sua intuição é uma das capacidades de liderança, um líder intuitivo. A outra dica, então, é pressiona a sua equipe em busca de ação. Então, o líder tem que questionar, tem que fazer as pessoas refletirem, tem que fazer as pessoas pensarem, elas têm que agir, ele tem que cobrar ação. Não adianta só ficar nas ideias, ele tem que buscar atitudes no dia a dia na empresa. Então, ele tem que instigar a sua equipe a melhores resultados. Ele tem que ser muito, então, questionador, Bibo. É muito importante Sim. isso. Né? Só interrompendo aqui, cuscuz é feito de milho, né? É de milho? Milho, né? Porque dá para dizer que é sorvete de milho. Sorvete de milho. Olha, nós temos a noite aqui trabalhando 28, 29 pessoas. Todos estão provando. É curiosidade geral e total. Pode ser cuscuz ou de milho verde. Milho verde, tô sentindo gosto aqui. Bom. Então, falta uma dica? Como faltam ser duas líder? dicas. Faltam 2 dicas. Então, vamos lá. Incentiva a tomada de riscos e de aprendizado. O líder, Bibo, ao contrário do que as pessoas acham, o líder também erra. Não é? E no momento que ele erra e assume esse erro e aprende com o erro, ele está incentivando a sua equipe com um exemplo positivo. Tem uma frase que eu uso muito. Reconhecer o erro é um grande acerto. Exatamente. Então, essas frases que tu usa são frases que têm uma viabilidade, né, na liderança muito efetiva. Então, realmente, isso é o que tem que acontecer. E sempre o líder deve mostrar o certo e não focar no erro.
em vez de falar o que está errado, mostrar o que está certo. Então, buscar sempre um aprendizado. Então, sempre estar aprendendo e buscando melhorias. E ele também tem que ser exemplo disso. Ele não pode ser uma pessoa perfeita, porque aí ele vai ser inatingível. Ele é humano, ele erra, reconhece o erro e faz disso, então, uma virada. E, por último, então, Bibo, ele comemora. Cria uma atmosfera de comemoração e pequenas vitórias do dia a dia. Então, a equipe atingiu uma meta, vamos comemorar, né? Conseguiram uma premiação, vamos fazer uma comemoração, uma festa, um coffee break na empresa, não é? Então, sempre buscar incentivar os êxitos do dia a dia. Muito bem. Hoje estamos comemorando, nossa audiência, oferecendo a toda a equipe aqui sorvete de chimarrão e sorvete de cuscuz.